Você já se inscreveu no canal Espiritismo Cast? Não esqueça de ativar o sininho e todas as notificações. Assim te informaremos quando houver novos vídeos. E ajude a manter este trabalho voluntário, clicando em Seja Membro. Com isso você nos ajuda a produzir mais conteúdo sobre nossa rica doutrina, com a melhor qualidade técnica possível. E não se esqueça de clicar no like e compartilhar com seus amigos. Gratidão pela sua presença. Olá meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos a mais um estudo do livro O Céu e o Inferno ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Aqui é para quebrar tudo, para desconstruir toda aquela conversinha fiada que a gente teve desde criança sobre as penas eternas. E aí a gente viu, né, sobre a impossibilidade, os últimos episódios, e hoje, para quem ainda insiste em falar, mas está na Bíblia. Então, hoje, apesar de que eu, Evandro, não acredito que Bíblia seja a palavra de Deus, é simplesmente um livro histórico, que não tem nada de sagrado, porque tem tantas violências, tem tanta morte, Deus matou mais de 2.000 pessoas na Bíblia, é um Deus bipolar, que uma hora é bonzinho, outra hora acaba com todo mundo, traz coisas horríveis, como por exemplo, só algo mais amargo do que a morte, a mulher, manda as mães jogarem as criancinhas nas pedras e tantas outras coisas. Você está interessado? Procure aqui Extremismo Religioso, a palestra que tem aqui no canal, e aí você vai ver mais profundamente sobre isso. Mas para quem ainda insiste em falar da Bíblia, vamos lá. Hoje nós vamos falar da Bíblia. Olha lá, Ezequiel contra a eternidade das penas e o pecado original. O que nos fala Ezequiel? A quem pretenda encontrar na Bíblia a justificação da eternidade das penas, pode-se opor os textos contrários que a tal respeito não comportam ambiguidades. As seguintes palavras de Ezequiel são a mais explícita negação, não somente das penas irremissíveis, mas da responsabilidade que o pecado do pai do gênero humano acarretasse à sua raça. Então vamos lá. Aí você fala assim, mas como é que uma coisa está na Bíblia e as pessoas ainda se contradizem? Está lá porque a Bíblia é um livro que cada um interpreta segundo o seu bel prazer, não é mesmo? Então cada um tira aquilo que lhe é vantajoso da Bíblia. O que não é vantajoso finge que nem existe. Até mesmo porque praticamente ninguém estuda a Bíblia de cabo a rabo e contesta alguma coisa, senão não ia acreditar mais, né? Quem faz isso não vai acreditar mais. Então vamos lá ouvir o que Ezequiel vem dizendo na Bíblia. O Senhor novamente me falou e disse: 2. De onde vem o uso desta parábola entre vós e consagrada proverbialmente em Israel? Os pais, dizeis, comerão uvas verdes, e os dentes dos filhos ficaram estragados. 3. Por mim juro, disse o Senhor Deus, que essa parábola não passará mais entre vós, como provérbio em Israel. 4. Pois todas as almas me pertencem, a do filho está comigo como a do pai. A alma que tiver pecado morrerá ela própria. Então vem começar a desconstruir a questão do pecado dos pais, né? Tem algumas passagens que diz que o pecado dos pais os filhos vão carregando eternamente, né? 5. Se um homem for justo, se proceder segundo a equidade e a justiça. 7. Se não magoar nem oprimir ninguém, se entregar ao seu devedor o penhor que este lhe houver dado, se não tomar nada do bem de outrem por violência, se dá o seu pão a quem tem fome, se veste os que estão nus. 8. Se não se presta à usura e não percebe mais do que tem dado, se desvia sua mão da iniquidade e promove um juízo conciliatório entre dois que contendem. 9. Se caminha segundo a pauta dos meus preceitos e observa as minhas ordens para obrar conforme a verdade, esse homem é justo e viverá muito certamente, disse o Senhor Deus. Então, a cada um segundo suas obras, como disse Jesus. Mas vamos continuar lendo aqui. 10. Se esse homem tem um filho que dê em ladrão, e derrame sangue, ou que cometa algumas destas faltas. 13. Esse filho morrerá muito certamente, pois tem praticado todas essas ações detestáveis, e seu sangue permanecerá sobre a terra. 14. Se esse homem tem um filho que, vendo todos os crimes por seu pai cometidos, se aterrorize e evite imitá-lo. 17.
este não morrerá por causa da iniquidade de seu pai, mas viverá muito certamente. 18. Seu pai, que tinha oprimido os outros por calúnias e que tinha praticado ações criminosas no meio do seu povo, morreu por causa da sua própria iniquidade. 19. Se dizes, porque o filho não tem suportado a iniquidade de seu pai, é porque o filho tem obrado segundo a equidade e a justiça, tem guardado todos os meus preceitos, e porque os tem praticado viverá muito certamente. 20. A alma que tem pecado morrerá ela mesma. O filho não sofrerá pela iniquidade do pai e o pai não sofrerá pela iniquidade do filho. A justiça do justo verterá sobre ele mesmo, a impiedade do ímpio verterá sobre ele. 21. Se o ímpio fez penitência de todos os pecados que tem cometido, se observou todos os meus preceitos, se obra segundo a equidade e a justiça, ele viverá certamente e não morrerá. 22. Eu não me lembrarei mais de todas as iniquidades que ele tenha cometido, viverá nas obras de justiça que houver praticado. 23. É que eu quero a morte do ímpio, disse o Senhor Deus, e não quero antes que se converta e desgarre do mau caminho que trilha. Ezequiel 18. Dizei-lhes estas palavras: eu juro por mim mesmo que não quero a morte do ímpio, mas que o ímpio se converta, que abandone o mau caminho e que viva. Vocês percebem a contradição? Vou repetir aqui essa última frase, tá? Ezequiel 33, 11. Dizei-lhes estas palavras: eu juro por mim mesmo que não quero a morte do ímpio, mas que o ímpio se converta, que abandone o mau caminho e que viva. Se Deus fala isso em Ezequiel, por que ele condena alguém eternamente? Compreende que até a Bíblia é contraditória com as penas eternas? E também com o tal pecado original, que é uma forma de já deixar todo mundo estragado assim que nasce, né? Pecado original de Adão e Eva, as crianças nascem com esse pecado original e aí com o batismo você tira esse pecado original. Oi? Ezequiel está dizendo assim, olha, cada um é responsável pelas suas obras, não interessa o que seus pais fizeram. Você pode ser filho de bandido, mas se você for uma boa pessoa, beleza, tá tudo certo. Você não tem nenhuma dívida do seu pai, nem vai carregar o problema do seu pai nas costas. Percebe que tudo se trata de controle das tais religiões que, de novo, se colocam no caminho como pedágio. Olha, o que eu ligar, eu que vou te ligar, Deus, a você. Eu vou te religar, religião, te religar. Mas você tem que me pagar. De algum jeito você tem que me pagar alguma coisa. Percebe o negócio? Religiões são negócios. Grana. É só isso que se resume. Né? E Jesus veio orientar sobre isso. O que fizeram com ele? Mataram. Para salvar a gente? Não. Mataram porque ele incomodou. Porque ele ia atrapalhar os negócios. O capitalismo. Que é o contrário do socialismo, da justiça social que Jesus veio trazer. Né? As ideias socialistas de Jesus, de igualdade, de fraternidade. Isso é socialismo. Não acredita nessas asneiras que pessoas mal letradas, que não conhecem nada de história, nem das palavras que ficam cuspindo, que nem o povo quer xingar hoje em dia, está na moda se chamar de comunista. Mas sequer eles vão pesquisar o que é o comunismo. Que é justamente o controle dos meios de produção. Então, os meios de produção, uma coisa bem simplista, porque quem sou eu para falar sobre isso, mas o comunismo seria o controle dos meios de produção, ou seja, não tem dono, um dono de empresa que enriquece, fica bilionário, essa empresa é dos trabalhadores. Então, se essa empresa lucra, todo mundo lucra junto. E Jesus veio falar sobre o socialismo, ou seja, justiça social. E hoje em dia é tido como se fosse o comunismo, o socialismo vai tirar o bem que você demorou 20 anos para comprar sua casa própria. O socialismo ou o comunismo quer dizer que vão tacar mais 10 famílias para morar dentro da sua casa. Não!
Vai estudar antes para saber o que são as coisas. É a mesma coisa que evangélico falando do espiritismo sem ter aberto uma página do espiritismo e falando que o espiritismo é coisa do demônio. Entende? Então assim, hoje a gente aprendeu que até da própria Bíblia, que defendem tanto como a tal palavra de Deus, que eu digo, não é, né? Mas defendem como a palavra de Deus, mas Ezequiel está muito claro. Ezequiel está dizendo assim, em outras palavras, eu não quero Deus, é que eu quero a morte do ímpio, disse o Senhor Deus, eu não quero antes que se converta e desgarre do mau caminho que trilha. Dizei-lhe as palavras, eu juro por mim mesmo que não quero a morte do ímpio, mas que o ímpio se converta, que abandone o mau caminho e que viva. Por que ignoram isso e vêm com essa lorota de sair ao inferno? Se Deus não quer a morte do ímpio, se Deus não quer, por que ele quereria jogar a pessoa numa eternidade, no inferno eterno? Maravilha? Hoje a gente encerrou então esse capítulo falando, né, das penas eternas, e eu acho que para mim é muito libertador isso, espero que esteja sendo para você também. Não esqueça de deixar nos comentários o que você acha de tudo isso. No próximo episódio nós vamos começar um novo capítulo que trata das penas futuras segundo o Espiritismo. Aí a gente vai começar a entender, né, com a visão progressista do Espiritismo do que se trata essas tais penas futuras. Eu te espero, você não vai perder, né? Até lá, tchau!